Antes que você aperte o play, saiba que esta não é apenas uma história sobre magia. É uma história sobre escolhas. Sobre perdas que moldam quem somos. E sobre o preço de carregar um poder que nunca foi pedido. Meu nome é Bianca Ferreira e você está no canal Locra. E hoje eu te convido a entrar em Herança de Sombras. Em um mundo oculto aos olhos humanos, acompanhamos Elian, um jovem marcado por uma cicatriz que queima, por um passado que se recusa a ficar enterrado e por forças antigas que despertam quando ele menos espera. Entre academias mágicas, criaturas esquecidas, amizades forjadas no sangue e inimigos que usam rostos familiares, Elian descobre que nem toda herança é um presente. E que algumas sombras não seguem você. Elas nascem dentro. A segunda temporada de Herança de Sombras está oficialmente entrando em seus capítulos finais. Cada escolha agora tem peso. Cada palavra pode ser um ponto sem retorno. Então, se você ama histórias no estilo Harry Potter, com magia sombria, conflitos emocionais profundos e uma narrativa feita para ser sentida, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino, porque isso ajuda o YouTube a levar essa história para mais pessoas que ainda não sabem que precisam dela. Agora, respire fundo. Porque a calmaria acabou. Vamos começar. Capítulo 28. Ensine-os a matar e, em seguida, a morrer. A neve batia fraca na janela, derretendo em pequenos riscos de água que desciam devagar pelo vidro. O silêncio do quarto era denso, quase sólido, interrompido apenas pelo som irregular da respiração de Elian. Ele estava sentado no meio da cama, costas arqueadas, a mão cobrindo a cicatriz que ainda ardia como uma brasa esquecida. Cada pulsada lembrava que aquilo dentro dele, fosse o que fosse, ainda não tinha ido embora. Calista caminhava de um lado para o outro com passos curtos e precisos, como se estivesse montando um tabuleiro invisível. De vez em quando parava, encarava o nada, franzia o senho e recomeçava. Jonas, por outro lado, estava jogado na poltrona perto da janela, pernas abertas, mãos batucando nos braços da cadeira em um ritmo frenético que denunciava o oposto da calma. Eu juro, Jonas murmurou, quebrando o silêncio. Se mais alguém aparecer para contar que existe outra entidade, criatura, espírito ou sei lá o que, eu vou pular da janela só para ver se a gente muda de gênero narrativo. Pô, não podemos ser apenas estudantes normais? A gente tem que estar sempre envolvidos em uma treta cabulosa? Calista a ignorou. Ela estava concentrada demais para rir, embora a frase tivesse arrancado um canto de sorriso de Elian. De acordo com tudo que reunimos, Calista começou, finalmente parando de andar. Não é apenas sobre Onad. Ela cruzou os braços, postura firme, voz controlada. Eles não querem domínio político. Eles querem as criaturas míticas. Jonas ergueu uma sobrancelha tão rápido que parecia coreografado. Tá. Quando você diz criaturas míticas, você quer dizer criaturas míticas míticas? Porque se você puxar um unicórnio da bolsa agora, eu vou ter um treco. Não é brincadeira, Jonas. Ela respirou fundo. E você sabe disso. Elian ergueu o rosto devagar, ainda pálido. O que exatamente elas têm que vale tanto assim? Calista não respondeu de imediato. Em vez disso, tirou do bolso um livro pequeno, de capa desgastada, o couro craquelado pelo tempo. Jonas arregalou os olhos. O Branco Imortal? Caramba! Isso aí não é um conto infantil? Eu pensava que você só lesse livros mega complicados. Antes fosse só um conto infantil. Calista colocou o livro na cama, perto de Elian. As criaturas míticas existem. Pelo menos, algumas. As mais poderosas foram exterminadas, aprisionadas, ou escondidas. Elian abriu o livro sem muito cuidado, folheando como se esperasse que algo pulasse dele. Ok, mas, se existem, por que ninguém nunca viu? Porque quem encontrou uma nunca voltou para contar. Calista respondeu simplesmente. E porque as pessoas que caçam criaturas, caçam as menores. As comuns. Vocês sabem disso. Elian apertou a manta entre os dedos. Os elixires. Exato. Calista apontou para ele com um movimento firme. Escamas, ossos, dentes, tudo vem de criaturas vivas. Cada elixir é feito do núcleo de essência delas. Quanto mais rara a criatura, mais poderoso o elixir. Agora imaginem. Ela tocou a capa do livro com os dedos, devagar. Um elixir feito de um ser mítico. Jonas ficou em silêncio por um segundo. Depois assobiou baixinho. Então é isso. A Caim quer virar. O quê? Semideus? Não exatamente.
Calista abriu o livro em uma página amarelada. De acordo com o mito do branco imortal, quem reunir os 5 núcleos das criaturas sagradas, obtém vida eterna. Jonas deu um risinho incrédulo. Vida eterna. Claro, e eu sou a Mamãe Noel. Só faltava um mapa do tesouro. Não é tão simples. Calista fechou o livro. Eu também não acreditava. Até o que vimos lá embaixo. Elian respirou fundo. O ar queimou ao entrar. Tem outra coisa. Ele disse baixinho. E não contei antes porque não sei como explicar. Mas eles já têm quase todas as partes de Samael. Calista congelou. Jonas parou de respirar. Como é que é? Jonas saltou da poltrona. Quase todas. Você tá brincando comigo, né? Diz que tá. Por favor. Elian balançou a cabeça. Eu senti. Eu sei. Ele falou coisas que não eram para estar na minha cabeça. Informações que simplesmente surgiram. Falou que faltam 3 partes. Mas que não faz diferença. Calista levou a mão ao rosto, como se a lógica estivesse se reorganizando dentro dela. Então tudo faz sentido. Ela começou a andar novamente. Eles têm o poder, mas não têm o corpo. E precisam de um corpo que aguente Samael. Um corpo imortal. E para isso, precisam dos núcleos. Jonas esfregou os olhos. Tá. Ok. Ótimo. Então estamos enfrentando pessoas loucas atrás de criaturas impossíveis, pedaços de um demônio supremo e magia que pode explodir a gente com um espirro. Beleza. Qual é o próximo passo? Entrar em pânico? Ou já estamos nessa fase e ninguém me avisou? Calista abriu um caderno e começou a escrever com rapidez, a letra inclinada, precisa. O próximo passo é entender até onde eles chegaram. Se eles já coletaram algum dos núcleos, ou se ainda estão tentando descobrir onde eles estão. Uma voz preguiçosa interrompeu o fluxo. Vocês são tão barulhentos. Urusa estava reclinada no chão, como um animal selvagem descansando, cabelo caindo sobre um dos ombros, olhar entediado. A chama da lareira refletia nos olhos dela como 2 lâminas afiadas. Elian não percebeu quando ela tinha se materializado ali. Você vai contar? Ela esticou o braço, bocejando. Ou vai guardar esse segredo idiota para sempre? Cala a boca. Ele resmungou, olhando para ela. Não vou contar. Jonas e Calista se viraram para Elian, achando que ele falava com eles. Contar o quê? Jonas perguntou. Urusa sorriu, mostrando a ponta dos dentes. A sua amiguinha Isabela. Disse ela, com a voz cantada, quase divertida. Quer dizer para eles, não quer? Elian fechou a mão em cima da cicatriz. Urusa, não começa. Mas é tão bonitinho quando você tenta me impedir. Ela apoiou o queixo na palma da mão. Conta logo que ela engoliu o dedo de Samael. E se fundiu com ele. O silêncio bateu seco no ar. Terra para Elian? Jonas estalou os dedos na frente dele. Elian respirou fundo e contou para eles. O quê? Jonas sussurrou. Elian manteve os olhos no chão. Ela mudou. Eu senti quando toquei nela no hotel, mas não sabia ao certo o que era. Mas agora, eu sei o que era. Calista levou alguns segundos para processar. A mente dela trabalhava como engrenagens ajustando peças novas. Então Isabela é um recipiente parcial. Urusa riu, satisfeita. Olha só. Finalmente alguém com cérebro nesse quarto. Elian olhou para ela revirando os olhos. Se Isabela já está fundida com um fragmento, isso significa que a Caim está mais perto do que pensávamos. Muito mais. Jonas passou as mãos pelos cabelos. A gente tá ferrado. A gente tá muito ferrado. Calista fechou o caderno com um leve estalo. Sua voz, porém, estava firme. Não. A gente está atrasado. Mas não ferrado. Ela encarou Elian, os olhos tão claros quanto a neve batendo na janela. E de alguma forma você é a peça central, querendo ou não. Urusa riu baixinho atrás deles. Eu falei garoto, as coisas só vão ficar mais divertidas. Calista se aproximou da cama. A Caim está juntando poder, criaturas e os fragmentos de Samael. Tudo converge para um único objetivo. E nós? Ela respirou fundo. Nós vamos achar essas criaturas antes deles. Jonas levantou as mãos. Ótimo plano. Perfeito. Maravilhoso. Só um detalhe. A gente por acaso sabe onde elas estão?
Ou vamos só jogar dardos num mapa e torcer? Calista abriu o livro novamente, a página iluminada pelo fogo da lareira. Não sabemos ainda. Mas vamos descobrir. Urusa se espreguiçou como um felino satisfeito. E eu posso ajudar. Se me derem um bom motivo. Elian encarou o olhar bicolor dela. E qual seria o preço? Urusa sorriu devagar. Calista e Jonas se entreolharam. Isso, eu digo na hora certa. A neve continuava caindo lá fora. E, pela primeira vez, os três perceberam. A guerra já tinha começado. E todos eles estavam no centro dela. O vento batia contra a janela como um punho insistente, trazendo neve e um frio que parecia se arrastar pelo chão de pedra. Elian permanecia sentado à beira da cama, costas curvadas, tentando organizar as ideias que ainda se misturavam à dor da cicatriz. O silêncio entre os três era pesado, como se qualquer palavra pudesse virar uma avalanche. Urusa estava encostada na parede perto da lareira, as pernas cruzadas, observando tudo com aquele tédio atento que só criaturas antigas sabiam expressar. Só Elian havia, e isso fazia tudo pior. Calista respirou fundo, juntando coragem para quebrar o silêncio. Então, ela disse, voz controlada, vamos recapitular antes que eu perca o fio. A Caim está atrás das criaturas míticas para obter imortalidade e reconstruir Samael. Certo? Jonas balançou a cabeça lentamente. E nós estamos oficialmente no centro da pior novela de terror dos anos 90. Elian apertou os dedos contra os joelhos, a cicatriz queimando de leve. Tem mais uma coisa. Jonas levantou as sobrancelhas. Tô pronto. Me impressiona. Não tem como piorar. Aquelas cápsulas. Elian começou devagar, escolhendo as palavras. O lugar onde eu encontrei o clone do meu avô. Aquilo não era obra da Caim. Calista virou o rosto para ele rápido demais. Como você sabe? Eu senti. Ele respirou fundo. O ambiente, o cheiro da magia, a forma como o laboratório era organizado. Não era o estilo da Caim. Era metódico, padronizado, frio. Só tem uma organização capaz de algo assim. Calista piscou, porque já sabia a resposta antes dele completar. O Império. A lareira estalou, como se estivesse reagindo. Jonas arregalou os olhos. Espera, espera. O Império? Tipo, o Império mesmo? O pessoal que manda em Onad inteira? Esses caras? Esse mesmo. E agora eles estão dentro de Babylon. Calista murmurou, corruptos, infiltrados, manipulando escolhas, currículos, diretoria, tudo. Urusa riu baixinho, mexendo os dedos nas chamas como se tocasse música. Finalmente perceberam. Demorou, mas chegaram lá. Elian não respondeu à provocação, mas Jonas percebeu algo. Ei, você tá olhando para a parede outra vez. Jonas estreitou os olhos. Ah, coisa lá, tá aqui, não tá? Elian desviou o olhar. Não é importante agora. Aham. Não parece nada suspeito. Jonas bufou, mas não insistiu. Calista cruzou os braços, postura de general prestes a declarar guerra. Se o Império está criando corpos artificiais, então não é só a Caim que estamos enfrentando. É um conflito em duas frentes. De um lado, fanáticos tentando acordar um demônio ancestral. Do outro, um governo com recursos infinitos criando um exército de magos perfeitos. Jonas assobiou. E minha vida acadêmica está sendo incrível. Calista continuou, ignorando a piada. Isso explica por que Babylon vem piorando desde que Helena foi tirada da direção. Professores e alunos sumiram sem explicação. Regras mais rígidas. Missões externas reduzidas. Eles estão preparando o terreno. Usando a academia como vitrine, e como laboratório. Elian sentiu um arrepio percorrer a espinha. Aquele clone. Ele parecia o meu avô. Só que mais jovem. E as cápsulas? Havia dezenas. Talvez centenas, porém todas estavam vazias. Jonas engoliu seco. Eles estão tentando replicar magos lendários. E criar soldados obedientes. Calista completou, voz baixa. Urusa apoiou o queixo na mão. O Império sempre foi previsível. Dê poder às pessoas e elas farão a mesma coisa. Tentar controlar, dominar, moldar. Pelo menos a Caim é divertida. Não ajuda, Urusa. Elian murmurou. Calista ergueu o olhar. Precisamos agir. Agora. Se esperarmos até as férias,
pode ser tarde demais. Jonas levantou as mãos. Ótimo! Então vamos. Só tem um problema. Babylon virou uma prisão de luxo, lembra? A gente não pode sair nem para comprar chicletes sem autorização em Vixen, quem dirá se aventurar em Onad. Calista começou a andar, como fazia quando raciocinava rápido. Nenhum aluno pode sair. Nenhum. A menos que seja em missão oficial acompanhada por um professor. E mesmo assim, só para regiões seguras. E eu duvido que caçar criaturas míticas milenares entre na lista de destinos turísticos aprovados. Jonas completou. Elian esfregou o rosto, exausto. Então a gente está preso aqui enquanto dois monstros, um governo e um culto, estão correndo atrás de tudo lá fora. Em outras palavras, Jonas suspirou, estamos ferrados. Não. Calista respondeu firme. Não estamos. Só precisamos pensar como eles. Em qual sentido? Elian perguntou. Babylon tem protocolos para tudo. Inclusive para ameaças externas. E, tecnicamente, nós já enfrentamos uma. Você, Elian, enfrentou. Se relatarmos que sua vida está em risco. Mas minha vida sempre está em risco, Elian murmurou. Isso é verdade. Concordou Jonas. Deixa eu terminar. Ela ergueu a mão. Se reportarmos que existe uma entidade perseguindo você, ou pior, uma brecha na segurança da academia, eles podem ser forçados a enviar uma equipe investigativa. Jonas estreitou os olhos. Uma equipe investigativa. Tipo, professores? Ou alunos selecionados? Calista respondeu. Babylon tem o programa de campo avançado. Nunca usam. Mas existe. Se conseguirmos que nos coloquem nesse programa, podemos sair. Elian respirou fundo. E como vamos convencer eles? Urusa riu. Fácil. Digam a verdade. O mundo está prestes a acabar. Calista ignorou a entidade outra vez, mesmo sem vê-la. Precisamos de algo que justifique uma investigação externa. Jonas coçou a nuca. Tipo, documentos? Amostras? Sei lá, fotos dos clones? Não dá para voltar lá. Elian interrompeu, firme. Samael apareceu naquela sala. Eu não sei se ainda está seguro. Calista o encarou com olhos calculados. Eu sei. Mas não estou dizendo para voltar hoje. Só estou dizendo que, se queremos sair daqui, precisamos virar úteis. Jonas piscou. Úteis? Para quem? Porque se for para o Império, tô fora. Não vou trabalhar para gente que cria bonecos humanos. Não para eles. Calista corrigiu. Para Babylon. A verdadeira Babylon. Os poucos professores que ainda não se dobraram ao Império ou desapareceram. Eles ainda existem. E precisam de alguém fazendo aquilo que eles não podem fazer. Elian sentiu a cicatriz latejar, como se aprovasse. Então vamos procurar esses professores. Calista concordou com a cabeça. O diretor substituto é marionete do Império. Mas tem gente aqui dentro que ainda luta do lado certo. Precisamos encontrá-los. Convencê-los. Criar uma aliança. Jonas sorriu de canto. Tá, isso tá começando a ficar épico. Mas, é perigoso pra cacete, Calista. Tipo, nível vamos desaparecer e ninguém vai notar. Eu sei. Ela respondeu. E pela primeira vez, sua voz tremeu só um pouco. Mas se não fizermos nada, Samael volta. O Império cresce. E o mundo acaba antes do ano letivo. Urusa se levantou da parede, a sombra dançando atrás dela. Finalmente. Ela murmurou. Estão começando a pensar como jogadores, e não como peças. Elian engoliu seco. Então qual é o próximo passo? Calista fechou o livro, guardou no bolso e respirou fundo. Primeiro, descobrir quem dentro de Babylon está do nosso lado. Depois, encontrar onde os núcleos místicos estão. E por fim, sair daqui antes que o Império perceba que sabemos demais. Jonas esfregou as mãos. Só isso? Tranquilo. Fácil. Igual montar uma estante sem manual. Urusa sorriu. Felina. Vocês vão morrer. Mas vai ser interessante assistir. Elian fechou os olhos por um segundo. Mesmo assim, assentiu. Vamos começar. Calista traçou o plano como quem afia uma lâmina. Pensou rápido, dividiu tarefas, falou com uma segurança que deixava tudo parecer possível. Jonas assumiu a missão de encontrar aliados,
Ele era o que conversava com todo mundo sem levantar suspeitas. Calista iria para a biblioteca com Safira, em busca de qualquer registro sobre criaturas míticas, núcleos de essência e lendas que foram esquecidas. E Elian ficou com a parte mais difícil: lidar com o diretor. Convencê-lo, de algum jeito, a permitir que saíssem de Babylon antes que a história inteira explodisse sobre eles. O quarto ficou vazio depois que os dois saíram, e o silêncio parecia afundar tudo. Elian sentou na beira da cama, mãos trêmulas sobre os joelhos, tentando ignorar o gosto da água do lago que insistia em voltar à garganta. Urusa estava sentada no encosto da cadeira, balanço leve nos pés, como uma garota entediada num trem lento demais. Seus olhos dourado e púrpura focavam nele o tempo todo, atentos, mas sem pressa. Não respire tão rápido, vai parecer que roubou alguma coisa, ela comentou, girando um fio de cabelo com a ponta dos dedos. E você sabe que o diretor adoraria te ver culpado de qualquer coisa. Elian não respondeu. Não teve tempo. A porta se abriu com um deslizar frio, sem ruído algum, como se a madeira tivesse sido instruída a não incomodar. O monitor da torre Baku entrou devagar, passos precisos, expressão neutra o suficiente para ser interpretada de muitas formas, nenhuma boa. Ao seu redor, o ar pareceu ficar mais limpo, ou mais vazio. Elian nunca conseguia decidir qual era a sensação certa. Elian, ele chamou, a voz polida como metal recém-lustrado. O diretor precisa falar com você. Urusa bufou, cruzando os braços. Conversar. Engraçado como os mortais sempre começam assim quando querem arrancar pedaços dos outros. Elian se levantou, mantendo a postura firme apesar da cicatriz latejando. O monitor examinou o quarto como se estivesse avaliando danos colaterais, e então fez um gesto curto para que o acompanhasse. Ele obedeceu. Urusa deslizou atrás dele, feliz como quem assiste a um espetáculo antecipado. O corredor estava mais silencioso do que deveria. As luzes, mais fracas. Havia algo pesado no ar, uma espécie de cansaço antigo acumulado nas paredes. O monitor caminhava com a segurança e Elian seguia o ritmo com dificuldade. As pernas ainda doíam, a respiração falhava em alguns momentos. Ele está analisando você, Urusa murmurou, flutuando a poucos centímetros do ombro dele. Não porque se preocupa. Pessoas como ele não cuidam, controlam. A sala do diretor era imensa, aquecida demais, iluminada demais. O contraste do calor com o frio do corredor deixava Elian desconfortável, como se tivesse entrado em um palco antes de decorar o texto. O monitor fechou a porta com um clique suave deixando Elian na sala. Recebi seu pedido. A voz do diretor ecoou pela sala, caminhando até a mesa. Não oficialmente, mas recebi. Elian manteve a coluna ereta. Eu preciso sair da academia. É uma questão de segurança. Claro que é. O diretor apoiou as mãos na mesa, olhando como quem analisa uma variável instável. Mas a segurança do mundo não depende de você. Urusa riu baixinho. Ele mente com classe. Quase admiro. Elian respirou fundo. Há uma ameaça real lá fora. A Caim está se movendo. E a Babylon está vulnerável. O diretor levantou levemente as sobrancelhas, como se aquilo fosse novidade. Interessante ouvir isso de você, um aluno. Eu vi coisas. O coração de Elian acelerou. No subterrâneo da torre lacrimal. O diretor congelou por meio segundo. Foi um tempo curto, mas suficiente para que Urusa sorrisse com prazer. Isso é um rumor, o diretor respondeu finalmente, voz mais baixa. Um boato alimentado pela imaginação de alunos impressionáveis. Aquelas cápsulas não são boatos, Elian rebateu, firme. Urusa o observava intensamente, como se cada palavra ditasse o futuro. O diretor passou a língua pelos dentes, como quem pensa antes de atacar. Par começo de conversa, Elian. Você nem deveria ter entrado ali. A torre lacrimal é proibida por um motivo. Então me diga qual é, Elian insistiu. Porque eu já sei o suficiente para entender que Babylon não está sendo ameaçada só por fora. Urusa flutuou para mais perto, sussurrando. Aperte mais. Ele está quase tirando a máscara. O diretor respirou fundo, movendo o olhar para a janela onde a neve caía em silêncio. O Império tem muitos interesses, disse, escolhendo cada sílaba. E Babylon tem deveres que vão além de ensinar adolescentes com poder de mais e responsabilidade de menos. Elian franziu o senho. É isso que somos para vocês? Adolescentes? Não.
O diretor virou-se totalmente. Vocês são recursos. Urusa explodiu em gargalhada. A sinceridade chega a ser refrescante. Elian engoliu a raiva, segurando firme. Se somos recursos, então me deixe fazer meu trabalho. A Caim está atrás das criaturas míticas. Atrás dos núcleos de essência. Se eles juntarem os 5, você sabe o que acontece. O diretor não respondeu de imediato. Ele apenas o observou. Observou tanto que aquilo começou a parecer uma invasão. Então falou. E você acha que é capaz de impedi-los? Elian sentiu o peso da pergunta, mas não recuou. Se eu ficar preso aqui dentro, com certeza não. Um silêncio carregado se instalou. A neve continuava caindo lá fora, pontuando o ar quente da sala como se lembrasse o diretor de algo antigo. A lareira estalou. Urusa se aproximou um pouco mais, atenta. O diretor finalmente disse. Suponha que eu deixe você sair. Como justificaria sua ausência? Como garantiria que não cairia nas mãos daqueles que querem exatamente você? Eu não estou pedindo uma viagem de férias. Elian deu um passo à frente. Peço uma missão. Uma justificativa. Um caminho oficial. E por que eu faria isso? Elian não hesitou. Porque, se o Império falhar, Babylon cai junto. E se Babylon cair, o mundo inteiro cai. Urusa parou de sorrir. O diretor ficou em silêncio longo, tão longo que Elian quase perdeu o ar. Ele o analisava com olhos distantes, pesando algo que não dizia. Algo que não podia dizer. Depois, respirou devagar. Vou considerar sua solicitação, declarou, enfim. Elian não sorriu. Sabia reconhecer quando uma promessa era só uma porta entreaberta, e uma ameaça escondida atrás dela. Não é uma concordância, o diretor completou, erguendo um dedo. Mas reconheço que, talvez sua perspectiva mereça ser avaliada. Urusa arqueou a sobrancelha para Elian. Traduzindo, você acendeu interesse nele. E isso nunca vem sem preço. O diretor se virou para a mesa, rearranjando alguns papéis, encerrando a conversa sem dizer explicitamente. Mantenha discrição. Não comente nada com ninguém. Elian. Ele olhou por cima do ombro. Cuidado com as alianças que escolhe. Elian entendeu a indireta. Olhou rapidamente para onde Urusa estava, apoiada na lateral do armário, sorrindo como se fosse a única que percebia o duplo sentido. Ótimo aviso, ela sussurrou. Pena que chegou tarde. O diretor abriu a porta. Está dispensado. Elian saiu sem olhar para trás. Quando o corredor o engoliu novamente, sentiu o ar gelado bater no rosto, e só então percebeu que estava suando. Urusa andou ao lado dele, mãos atrás das costas, tranquila. Ele não disse sim, ela comentou. Mas também não disse não, Elian devolveu. Exato, ela sorriu. E poucos entenderiam o quanto isso importa. O garoto respirou fundo, a cicatriz ardendo num ritmo próprio. O jogo tinha começado. E agora, ninguém ali tinha espaço para perder. A sala do diretor estava silenciosa depois que a porta se fechou atrás de Elian. Silenciosa demais. Kieran ficou parado onde estava, olhando o espaço vazio como quem observa uma sombra fugir pelos cantos. A respiração dele estava controlada, mas seus dedos tremiam, um detalhe discreto que qualquer pessoa comum ignoraria, mas que denunciava a pressão da conversa anterior. Por alguns segundos, nada se moveu. E então, algo mudou no ar. Uma luz roxa cortou o espaço como um risco de tinta. As velas tremeluziram, quase se apagando. Um círculo mínimo, do tamanho de uma moeda, brilhou no chão, e se expandiu até cobrir metade da sala. Quando a luz se extinguiu, ela estava ali. Ela parecia não pertencer àquele lugar, como se tivesse sido arrancada de um quadro renascentista e jogada à força no presente. Trazia um vestido escuro que caía como água pesada. O cabelo, tão branco quanto neve de vidro, descia até a cintura. Seus olhos, um dourado incandescente e o outro púrpura vibrante, brilhavam com uma lucidez que machucava. Ela era linda. E completamente quebrada por dentro. Kieran endireitou a postura, engolindo o desconforto como veneno. Não esperava sua visita, Labyrinth. Murmurou, tentando manter a compostura. Para o novo brinquedinho da Imperatriz aparecer assim. Não esperava, repetiu Labyrinth, com um sorriso curto. Mas precisava. Ela atravessou a sala devagar, como se cada passo fosse um acordo selado com alguém que não estava ali.
Havia algo em sua presença que distorcia a temperatura do lugar, quente demais e frio demais ao mesmo tempo. Vi parte da conversa, disse ela, parando diante da mesa. A criança Thorne, é sempre ele, não é? Kieran não respondeu. Isso não a impediu de continuar. Você me chamou para avaliar o garoto. Para selar um destino conveniente. Ela soltou uma risada curta, desconexa. Acreditava mesmo que funcionaria? Kieran apertou o queixo. É o meu dever tentar. O Império precisa de previsões estáveis. Babylon precisa de controle. E um garoto daquela linhagem. É uma ameaça. Labyrinth completou sem emoção. Para vocês, para Caim, para o Império, para todo mundo. Sim, eu sei. Ela ergueu a mão. O ar ficou pesado. Eu tentei ver o futuro dele, Kieran. Sua voz ficou baixa, quase um lamento. Tentei selar um caminho. Uma mínima rota segura. Uma escolha. Só uma. Ela estalou os dedos. As chamas das velas explodiram, luz dançando pelas paredes. Nada. Ela levantou os olhos. Elian Thorne existe fora das linhas. Não há como costurar seu destino. Ele não aceita ser contido. Ele quebra os fios antes que eu toque neles. Kieran respirou fundo. Você conseguiu ver alguma coisa, pelo menos? Labyrinth fechou os olhos. Vi caminhos demais. Ela abriu os olhos novamente, e eles estavam diferentes, como se refletissem trovões. Vi morrer em cidades que nem foram construídas. Vi o céu partir-se como vidro. Vi a sombra do rei profano abraçar o mundo como um amante reencontrado. Vi criaturas antigas despertarem sob neve negra. E no centro, sempre ele. Sempre aquele maldito garoto. A respiração de Kieran vacilou. Então é verdade, murmurou. Ele está ligado ao retorno de Samael. Labyrinth virou o rosto lentamente. Não ligado. Entrelaçado. Como duas faíscas dentro do mesmo núcleo. E se Samael voltar completo? Ela não terminou a frase. Não precisava. Kieran passou a mão pelo rosto. Labyrinth, o Império está pressionando Babylon. Eles querem o garoto sob tutela. Querem que eu entregue ele. Eles acreditam que ele pode ser uma arma, se treinado cedo. Ela piscou devagar. Eles acreditam, sim. Mas não entendem o preço. E qual seria o preço? Tudo. Labyrinth respondeu sem hesitar. Silêncio. Um silêncio que parecia respirar. Então ela continuou, andando até a janela. A Caim está atrás das criaturas míticas. Vocês descobriram isso, não? Sua voz soou como um sussurro que sabia demais. Os núcleos das 5 criaturas sagradas. O branco imortal. O Leviatã de lume. O Camille de nuvem. A serpente do horizonte. E a arpia do primeiro som. Kieran arregalou os olhos. Você sabe os nomes? Eu sei mais do que os nomes. Sei quem guardava cada criatura. Sei quem as caçou. Sei quem tentou ressuscitá-las. E sei quem vai libertá-las agora. Ela virou o rosto, séria de um jeito que quase machucava. Kieran, o que você tem debaixo dessa escola não são instalações da Caim e muito menos do Império. Seja lá quem for, não querem corpos artificiais para defesa. Querem recipientes para um demônio que não deveria existir. Querem uma réplica, perfeita o suficiente para conter um ser imperfeito demais. Kieran sentiu o mundo inclinar. Então você, viu isso? Ela balançou a cabeça. Eu não preciso ver. Eu sei, essas pessoas vêm tentando isso desde antes de você e eu nascer. As criaturas míticas são amplificadores vivos. O Império e a Caim querem eles. E no meio está o garoto que você acabou de expulsar da sala. O único que, curiosamente, não pode ter seu destino tocado por mim. Kieran respirou, olhando o chão. Então ele é uma peça de guerra. Não. Labyrinth corrigiu, inclinando-se levemente. Ele é a guerra. As palavras caíram como aço quente. Ela se afastou, a luz cintilando em torno dela. O Império me enviou para avaliar o Elian, não para protegê-lo. Uma pausa breve. Mas eu decidi algo por conta própria. O quê? Kieran sussurrou, sentindo a garganta fechar. Labyrinth sorriu. Um sorriso triste. Um sorriso que sabia muito. Eu não vou deixá-lo ser usado por ninguém. Kieran arregalou os olhos. Você vai desobedecer o Império? Ela virou o rosto para a porta. Eu já estou desobedecendo.
Respondeu, suave. E eu sei que você também está. Ele empalideceu. Labyrinth caminhou até ele, parando a poucos centímetros. Ouça com cuidado, Kieren. Sua voz se tornou um eco múltiplo, como se outro alguém falasse junto dela. Se o Império tentar tocar Elian, se a Caim tentar tocá-lo, se qualquer um tentar moldá-lo. Os olhos dela mudaram. O dourado virou um branco vazio. O púrpura, uma espiral profunda. O mundo não sobreviverá ao que despertará nele. Ela tocou o peito do diretor, com a ponta do dedo. A melhor coisa que você pode fazer é deixá-lo escolher. Kieren mal respirava. E se ele escolher errado? Labyrinth sorriu. Ele vai. Disse, quase gentil. Mas às vezes, o erro é o caminho certo para quem nunca deveria ter tido um caminho. A sala ficou mais escura. O chão sob os pés dela brilhou como vidro quebrando. Kieren, só lembre-se de algo. O quê? Labyrinth inclinou a cabeça, e sua expressão carregava o peso de séculos. Não deixe Elian Thorne se tornar seu inimigo. A luz se rasgou como seda. E ela desapareceu. Deixando o diretor sozinho, respirando fundo, tremendo, e consciente demais de que, a partir daquele momento, toda a Academia Babylon estava oficialmente num tabuleiro que nenhum deles compreendia por completo. Horas depois, o espelho arcano se apagou, deixando a sala mergulhada numa penumbra cinzenta. Kieren ficou parado por alguns segundos, respirando fundo, como quem tenta reorganizar as peças de um tabuleiro prestes a desmoronar. Mas não havia tempo para isso. O silêncio que preenchia o escritório era pesado, saturado de segredos demais para um único homem carregar. Do outro lado da transmissão, via-se o patriarca da família Black, não levantava a voz em nenhum momento. Não precisava. Ele falava como alguém que já havia visto o fim da história e em todos os finais era o ganhador, como se tudo fosse inevitável para quem domina todas as cartas do jogo. A frieza dele continuava cravada na mente de Kieren como gelo sob as unhas. É sua última chance. Kieren apertou a mandíbula. Não era medo. Era cálculo. Sempre cálculo. Ele se aproximou da janela, observando as luzes de Babylon como um mar distante, vivo, jovem demais para entender a podridão que circulava sob seus pés. A lua refletia no vidro, dividindo seu próprio rosto em dois, a máscara obediente e o homem por trás dela, cansado, mas ainda afiado. Um pirralho, murmurou, quase sem voz, repetindo as palavras de Thomas. É isso que vocês acham que ele é. Um sorriso curto, duro, sem qualquer humor, tocou a ponta dos lábios dele. Subestimam tudo, e todos. Até o que não entenderam. As sombras atrás dele se moveram. Não era magia, apenas o reflexo da lareira acesa. Mas por um segundo, Kieren teve a impressão de que algo o observava. Ou talvez fosse apenas a paranoia natural de quem vive entre duas facas, esperando qual será a primeira a cortar sua garganta. Ele voltou para a mesa, pegou a pena e deu leves batidas no tampo de madeira, organizando o raciocínio. O patriarca do Black queria um relatório atualizado. As outras 11 casas queriam respostas. E o Império exigia obediência, mesmo que tudo fosse uma fachada quebrada. Kieren soltou um longo suspiro, esfregando os olhos. Vocês querem formar um exército perfeito, usando corpos artificiais, magos fabricados, armas vivas. Sua voz era baixa, firme. E acreditam que conseguem esconder algo assim de Elaia, de Átrio, ou mesmo dos cães do Império. A pena deslizou entre seus dedos. A verdade é que os nobres não tinham ideia do risco que corriam. O laboratório subterrâneo era apenas o começo, uma amostra da ambição Black. Mas agora, com a invasão de Elian, tudo estava por um fio. Uma batida seca ecoou pela porta. Kieren ergueu o rosto imediatamente, recuperando a postura impecável. Entre. A porta se abriu devagar, e uma figura encapuzada entrou na sala. Um símbolo discreto, mas inconfundível, adornava o broche preso ao manto, o brasão das 12 casas. Um mensageiro das 12 casas. A figura retirou o capuz. Era uma mulher de expressão neutra, mas olhar afiado. O patriarca deseja confirmação. Ela colocou um cristal sobre a mesa. Ele quer ouvir de sua boca que tudo está sob controle. E que o incidente do laboratório não vai se repetir. A última frase veio com uma pausa calculada. Aquele tipo de pausa que carrega a ameaça sem precisar de palavras. Kieren se recostou na cadeira com uma calma tão bem treinada que parecia natural.
Se ele quer controle absoluto, deveria ter escolhido outra academia. Ele encarou a mulher, voz firme. Babylon nunca foi um lugar dócil e nunca será, mesmo com os torne longe daqui. A mensageira manteve o rosto impassível. O patriarca não quer poesia, diretor. Quer garantias. Garanto que o laboratório foi removido. Rastreios feitos. As rotas de acesso foram trocadas. Quieren cruzou as mãos. E quanto às crianças, ninguém vai acreditar nelas. O garoto está com a imagem manchada desde o caso Celestine. Foi conveniente. Aliás, um olhar rápido para o cristal. O patriarca adora conveniências. A mensageira não reagiu, mas seus olhos analisaram cada sílaba. E quanto ao garoto? Elian Thorne? Quieren respirou devagar, estudando a própria escolha de palavras. Ele é inteligente, impulsivo e irritantemente perceptivo. Enxerga frestas onde não deveriam existir. Isso o torna perigoso. Mas também útil. Um silêncio encaixou-se entre os dois. Então pode contê-lo? Ela insistiu, inclinando-se um pouco para a frente. Quieren inclinou a cabeça, uma sombra de sorriso tocando seus lábios. Posso administrá-lo. Não controlá-lo. Há diferença. A mensageira estranhou o tom, mas não comentou. O patriarca espera disciplina. Ele pediu que lhe lembrasse. Que é minha última chance. Completou Quieren, secamente. Ouvi da primeira vez. Ela assentiu, colocou o cristal sobre a mesa e abriu caminho para sair, mas parou na porta. Diretor, uma última ordem. O patriarca exige que qualquer rastro de Elian naquela área seja apagado. Inclusive pessoas. Quieren ergueu o olhar devagar. Acha mesmo que posso simplesmente fazer desaparecer 3 alunos, dentro da academia que a Imperatriz está vigiando? Ele deu um passo. A sombra dele se estendeu pelo chão. Ele esquece com frequência que Babylon não é dele. Ele acha que pode mover tudo como peças num tabuleiro morto. Mas isso aqui. Respira. Reage. Observa. A mensageira analisou o diretor por um longo momento. Então, sua resposta é? A voz dela soou neutra, mas pesada. Quieren ajeitou as mangas do uniforme, como quem encerra uma conversa que já deveria ter terminado. Diga para ele que estou cuidando. Seus olhos brilharam por um instante. Diga que Babylon está sob meu controle. A mulher assentiu e saiu sem olhar para trás. Quando a porta se fechou, Quieren soltou o ar que segurava. Ele caminhou até a lareira, apoiou o antebraço sobre a borda quente e encarou as chamas. Elian Thorne, onde você se meteu? Disse, baixinho. Você nem faz ideia do quanto complicou tudo. O fogo estalou, lançando faíscas. E, pela primeira vez naquela noite, Quieren permitiu que a expressão neutra escorregasse do rosto. No lugar dela, surgiu algo que Thomas Black jamais imaginaria ver: preocupação genuína. Não pelo império. Não pelas casas. E muito menos pela própria sobrevivência. Mas por algo maior, algo que nenhuma das facções entendia completamente. Se o que Labyrinth viu é verdade, murmurou, a voz quase inaudível, então nenhum de nós está pronto. O vento bateu na janela, apagando metade das velas. Quieren fechou os olhos, exausto. E pior de tudo, ele murmurou: acho que nem ele está. O fogo da lareira respondeu com um estalo alto, como se o próprio destino tivesse rido. E a torre de Babylon retomou seu silêncio. Mas nada, absolutamente nada, estava calmo. O que você acabou de ouvir não foi apenas mais um capítulo. Foi um passo mais fundo em um caminho onde não existe volta. As máscaras estão caindo. As verdades estão vindo à tona. E Herança de Sombras caminha agora para o seu desfecho. Se você chegou até aqui, saiba que faz parte dessa jornada. Cada comentário, cada like, cada compartilhamento mantém essa história viva e ajuda este mundo a continuar crescendo. Me conta nos comentários o que você achou desse capítulo. Se ainda não se inscreveu, este é o momento. Os próximos capítulos são decisivos. E alguns personagens não chegarão ao final. Obrigada por ouvir. Obrigada por sentir. Nos vemos no próximo capítulo. Se as sombras permitirem.